Olá, meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Cá estou eu para mais um Conselhos Astrais e desta vez vamos falar da Lua Nova em Balança, ok? Mas mesmo antes de falarmos da Lua Nova em Balança, eu quero agradecer a um dos meus fãs no YouTube, neste caso chama-se Good Resident, que me chamou a atenção de uma situação muito interessante em relação ao vídeo anterior, é que não estávamos a falar de um solstício, mas sim de um equinócio, ok? Portanto, aquilo que eu fiz depois de ter ouvido esta situação, porque ele explicou-me que os solstícios aparecem sempre em junho e em dezembro e os equinócios aparecem em setembro e em março. Então, eu fui tentar perceber isto, porque eu pensei, ui, como é que aconteceu isto? Eu errei redondamente, como é que pode ser, não é? Então fui tentar perceber e o que eu descobri, foi muito interessante e por isso é que eu quero passar esta informação a vocês também, é que solstícios, ou seja, solstício, significa que o Sol é que está em evidência. Neste caso, em junho, é quando há mais tempo de luz no dia do que de noite, há mais tempo de dia do que de noite, e depois em dezembro quer dizer que há mais tempo de noite do que de dia, ok? E depois existem os equinócios, que significa equilíbrio, ok? Que acontecem então em setembro e depois em março, que tem a ver com o Sol estar de dia tanto tempo quanto está de noite. Portanto, temos não sei quantas horas de dia e exatamente as mesmas horas de noite, ok? Por isso, normalmente 12, mas pronto, por isso, fica aqui então a correção em relação ao vídeo passado. Não quer dizer que as informações que eu vos tenha dado estejam erradas, pelo contrário, estão certíssimas. A única situação foi mesmo aqui a questão da palavra, não se chama solstício, mas sim equinócio, porque o que acontece em setembro é isso, existe o mesmo número de horas de dia como existe o mesmo número de horas de noite, ok? Há um equilíbrio. Fica aqui então a explicação. Segunda coisa que eu também quero dizer, antes de falarmos da Lua Nova em Balança, é que eu já comecei a postar os pequeninos vídeos no Facebook em relação às várias situações da astrologia e por isso, se vocês ainda não me seguem no Facebook, façam o favor de ir lá a correr, porque eu estou lá disponível para vos dar algumas informações, não só em relação aos pequenos vídeos, mas também em relação a posts que eu vou fazendo. Há pessoas que me escrevem com dúvidas e eu respondo a essas pessoas a nível astrológico e mesmo até a nível de orientação de vida, e depois eu pego nessas respostas e, claro, não coloco nomes, mas publico no Facebook para poder ajudar outras pessoas também que têm o mesmo género de dúvidas a ficarem mais esclarecidas. Por isso, se ainda não estão a seguir no Facebook, façam o favor de ir lá. Eu vou deixar ficar aqui os links por baixo para vocês poderem ver. Eu estou como Ana Macieira ou então como Astrologia para Todos, a comunidade. Os dois têm as informações relativas à astrologia, vocês podem seguir. Não se esqueçam, ok? Agora, vamos então começar a falar sobre a nossa amiga Lua Nova em Balança. Ora bem, já disse isto várias vezes, mas vou explicar outra vez. A Lua Nova significa que a Lua está ao lado do Sol. E sendo a Lua significativa das nossas emoções, então isto quer dizer que nós vamos estar menos emocionais, porque nós não vemos a Lua, portanto não temos ligação com ela tão facilmente, então significa que não estamos tão emocionais. Estamos um pouco mais racionais. E isto é uma altura excelente, então, para tomarmos iniciativas, ou quanto mais não seja, para mudarmos algo que já vamos a fazer de uma forma que não estava a funcionar bem, ok? E exatamente porque há aqui uma necessidade de renovação e de avanço e evolução, é que eu resolvi pegar neste tema do balança, que reparem, já temos vindo a falar bastantes vezes ultimamente, tivemos primeiro o Júpiter em balança, depois o Sol em balança, também já tivemos Vênus em balança, Mercúrio em balança, toda a gente está em balança, ou esteve em balança, e sendo eu do signo de balança, achei que, por bem, deveria-vos falar sobre relacionamentos amorosos, ok? Aliás, relacionamentos de uma forma geral, mas normalmente as pessoas estão mais interessadas nos amorosos, portanto eu vou particularizar nesse aspecto. Aquilo que eu vou fazer vai ser dividir esta introdução em 4 partes, ok? Então, na primeira parte, eu vou-vos explicar os 3 tipos de relacionamentos que eu, na minha perspectiva, acho que existem à face da Terra. Na segunda parte, eu vou-vos explicar as características ligadas com esses relacionamentos para vocês identificarem que tipo de relacionamento é que vocês estão neste momento ou poderão vir a estar. E depois vamos ver também como é que nós podemos fazer para atrair pessoas ou para chegar ao tal relacionamento que nós queremos e para atrair pessoas que estejam de acordo com esse relacionamento que nós queremos para nós. E no fim, signo a signo, vou-vos dizer aonde é que vocês, ou qual é a maior probabilidade do local onde vocês podem vir a encontrar este tal príncipe ou princesa encantada e como é que vocês poderão ter esta tendência, ou qual será a tendência para vocês aproveitarem a energia e conseguirem ir lá descobrir a vossa alma gêmea, chama gêmea, whatever que vocês queiram chamar, ok? Então vamos lá começar. Em relação aos 3 tipos de relacionamentos que existem, ok? Existem
as almas kármicas, ok? Os relacionamentos kármicos, que são a maior parte dos relacionamentos à face da Terra. E estes relacionamentos kármicos não têm que ser só amorosos, ok? Podem ser, por exemplo, relacionamentos com o patrão, com a patroa, com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os primos, com os amigos, com os filhos, com exatamente os relacionamentos, tantas pessoas que estão à nossa volta e que nos podem causar situações de relacionamentos kármicos, ok? Então, isto o que é que significa? Significa que nós vamos dar assim, não muito bem, ok? Vamos ter ali alguns entraves a nível de relacionamento, mas isto significa também que nós temos algo a evoluir. Aquela pessoa que está na nossa frente está a espelhar uma coisa que nós precisamos de trabalhar em nós, então nós vamos fazer esse trabalho através dessa pessoa. Claro que custa, obviamente, não é? Eu costumo dar sempre este exemplo. Se eu sou uma pessoa que sou muito acelerada, é normal que eu vá atrair para mim pessoas que são muito paradas, porque essas pessoas que são muito paradas são aquelas que me vão ensinar a travar mais um bocadinho, a ser um bocado mais calma, ok? Assim como o contrário, eu também vou ensinar aquelas pessoas a serem um bocado mais aceleradas e quando nos encontramos a meio da ponte, cumprimos o nosso objetivo, ok? Então este relacionamento kármico mais normal é que desapareça e que venha outro relacionamento a seguir, ok? Portanto, isto são os relacionamentos kármicos ou almas kármicas que é a maior parte das pessoas que existem à nossa volta. Depois temos o segundo relacionamento, que eu chamo um bocadinho mais acima, ok? Que é o relacionamento das almas gêmeas, ok? Então, neste caso, já não há tanta confusão, já não há tanta dificuldade, nós já não sentimos assim aquele entrave em termos de relacionamento com as pessoas. Pelo contrário, são pessoas que nos ajudam, que nos incentivam, que estão lá para nos assistir, para nos auxiliar e que ajudam-nos a evoluir, mas num sentido mais simples, mais fácil, mais, não tão turbulento, ok? Uma coisa mais fácil. Mesmo assim, ainda existem muitas situações que às vezes podem criar algum género de conflitos entre estas pessoas e por isso não são relacionamentos perfeitos, mas já são bastante melhores que os relacionamentos kármicos. Os relacionamentos kármicos são aqueles relacionamentos em que a gente está com a pessoa e não sabe bem porquê, não é? Ai, só pomos defeitos, só estamos chateados, a toda hora estamos mal dispostos, aquela pessoa tira-nos energia, mas mesmo assim nós continuamos lá naquele relacionamento. E porquê? Porque precisamos trabalhar alguma coisa que aquela pessoa nos está ali a espelhar, ok? Nos relacionamentos de alma gêmea já não é bem assim, ok? Nós temos de trabalhar coisas na mesma, aprendemos com aquela pessoa, mas já não é tão difícil, nós não olhamos para ela e já não olhamos assim com tanta amargura, ok? Nem com tanta dificuldade, olhamos para ela de uma forma que é mais fácil, nós conseguimos trabalhar as nossas energias, as nossas situações que temos a trabalhar, missões, digamos assim, em termos de vida. E depois existem aquilo que se chama de chama gêmea, ok? E chama gêmea já é uma situação muito mais rara, ok? Lembra-se, relacionamentos kármicos é qualquer pessoa, ok? Em relacionamentos de alma gêmea já é um bocado mais difícil, é preciso haver algum entendimento entre as pessoas, mas as chamas gêmeas é mesmo muito raro acontecer, porque estas são aquelas que a pessoa é exatamente igual a nós, ok? Nós temos ali uma pessoa que percebe-nos perfeitamente, porque ela pensa da mesma maneira que nós, age da mesma maneira que nós, é tudo igualzinho, ok? Não muda nada, é fantástico. Então há uma ligação incrível entre as pessoas, entre estas duas pessoas, e não tem que ser só relacionamentos amorosos. Normalmente dá relacionamento amoroso porque é aquela situação em que pode haver uma maior intimidade, mas não tem que ser só relacionamentos amorosos. Às vezes existem chamas gêmeas de pessoas, por exemplo, que são amigas, são mesmo muito amigas, ok? Mas, como eu disse, é muito raro acontecer esta situação da chama gêmea. E agora, o que é que eu vos vou dizer? Como é que são estes relacionamentos de chama gêmea, para vocês conseguirem entender e vocês perceberem em que patamar é que vocês estão? Será que eu estou no relacionamento kármico? Será que eu estou no relacionamento da alma gêmea? Ou estou no relacionamento de chama gêmea, ok? E para ser mais fácil eu vos explicar como é que são estes relacionamentos, eu fiz aqui uma análise em termos de signos, ok? Então eu vou-vos passar a explicação do que é um relacionamento de chama gêmea através dos signos, ok? Para vocês entenderem e também para eu não me perder, porque é muito mais fácil desta forma. Então, um relacionamento de chama gêmea é um relacionamento que tem um bocadinho de carneiro, ou seja, é energizador. Sempre que a gente está à beira daquela pessoa, nós sentimos-nos bem. Basta ser 30 segundos à beira daquela pessoa e parece que nós já sentimos ali muito melhor. Um beijinho, um abracinho, um olhar, um aperto de mão, qualquer coisa e nós parece que ficamos ali muito mais energéticos, ok? Portanto, é energizador. Depois, em relação à energia do touro, este é um relacionamento que não é exigente, ele dá. Ele não exige nada do outro, não é? Eu dou-te isto, tu dás-me aquilo, ok? Ou tens que me dar isto no meu aniversário, ou agora fazemos anos de namoro e tens que me dar jantar fora. Coisas assim no género, ok? Não pede nada, não exige nada, ok? Ele simplesmente dá.
ok? É óbvio que se nós estamos simplesmente a dar a alguém, nós vamos simplesmente receber dessa outra pessoa, mas isso não importa para quem está a dar, não tem interesse absolutamente nenhum, nem sequer lhe passa pela cabeça, ele dá porque ele quer, ou ela dá porque ela quer, e não há necessidade de pensar no retorno, ok? Depois, tem também um bocadinho de gêmeos, ok? Então é a comunicação, ok? Nunca falta comunicação entre estas duas pessoas. Nunca falta, ok? Às vezes pode haver tipo uns segundos de silêncio, mas logo a seguir um começa a dizer e o outro também tipo ok? Então todos estão a falar muito tempo. Ai não, falta o primeiro. Ai não, falta o primeiro. Há sempre alguma coisa interessante para falar. Há sempre alguma coisa para partilhar. E reparem, porquê? Porque são pessoas que pensam da mesma maneira, ok? São pessoas que têm o mesmo modo de ver as coisas e, portanto, é lógico que vão estar sempre a querer partilhar e trocar informações uma com a outra, ok? Agora, este relacionamento tem também um bocadinho de caranguejo, ok? Então, caranguejo é cuidador, ok? Portanto, este relacionamento, as pessoas cuidam uma da outra, mas não se esquecem de cuidar delas próprias, ok? Elas cuidam de si e depois ajudam o outro a cuidar dele próprio. E mais ainda, se o outro não está bem, eles fazem tudo por eles para ficarem bem também, que é para poderem ajudar mais o outro. Não se ficam só para ajudar o outro e eles a prejudicarem, senão eles ajudam-se mutuamente. Às vezes até costuma acontecer de as pessoas terem poderes mágicos, como eu costumo dizer. Os poderes mágicos é quando se encontram, por exemplo, um está com dor de cabeça e o outro consegue, não sei, lá com um tirar-lhe a dor de cabeça, ok? Ou um está com um problema qualquer de ansiedade ou qualquer coisa do género e o outro rapidamente consegue fazer com que a pessoa fique menos ansiosa, ok? Às vezes é por uma piada, outras vezes é por uma massagem, outras vezes é por qualquer coisa, há sempre ali algo que faz com que o outro se sinta melhor à nossa beira, ok? Depois, também tenho um bocadinho de leão. Leão? Então isto significa que a pessoa pode ser quem ela é. Pode ser, simplesmente ser, ok? Não tem que estar a disfarçar nada, não tem que estar a fazer de conta que é melhor do que aquilo que é, não tem que estar a inventar nada. Quanto mais ela inventar, mais a outra pessoa se vai rir, porque ela vai perceber que ela está a inventar, porque ela pensa da mesma maneira, vai entender que a pessoa está ali a mostrar o ego, não é? E claro que vai se rir, não é? Vai dizer, estás a inventar, não é? Estás a ver que não é assim e tal, e vai ser giro, porque a pessoa pode simplesmente ser, pode simplesmente mostrar a personalidade tal e qual como ela é, sem qualquer pudor, sem qualquer medo, ok? Sem qualquer problema, mesmo até a nível físico. Há aquela coisa do, eu tenho uma barriga, eu tenho um cu grande, eu tenho umas mãos pequenas, eu tenho muita celulite, eu tenho coisas pequenas e grandes, não é? Pronto. Então a outra pessoa não liga nenhum a isso. Pelo contrário, o facto de nós termos aquele pequenino defeito, ok? Para a outra pessoa é espetacular. Tipo, nós somos lindos, maravilhosos, perfeitos e nós achamos o mesmo do outro. Somos aquela pessoa perfeita. Eu não preciso mais nada, não preciso mudar nada, está bom assim, ok? Claro que conseguimos perceber se aquela pessoa, imagina, se é uma pessoa que é muito gorda, ok? Nós podemos perceber que aquela pessoa poderá melhorar, mas não deixamos de gostar dela por ela ser gorda. Podemos ajudá-la, se ela quiser, a emagrecer e vamos incentivá-la para isso e tudo, mas não vamos condenar porque ela está gorda, ok? Podemos chamar a atenção que, olha, se queres emagrecer, convém não comeres esse género de comida e não a levamos a comer em sítios que podem prejudicar e não lhe damos coisas, tipo chocolates, não é? Para ela engordar ainda mais, ok? Não, nós estamos atentos a essa situação, mas não condenamos o facto da pessoa nos ligar a dizer hoje comi 3 tabletes de chocolate, estou mal. O outro vai se rir e vai dizer, ok, pronto, está bem, amanhã comes menos, olha, agora já não comes mais durante a semana, vamos fazer uma corrida para ver se tiramos aí as calorias, ok? Mas não condena, não diz, comeste 3 tabletes de chocolate, não devias ter feito isso, ok? Não é nada disto, ok? É muito mais leve, muito mais sem julgamentos, ok? Agora, esta chama gêmea também tem um bocadinho de virgem, ok? Então, virgem significa que quando existem obstáculos, porque sim, os relacionamentos de chamas gêmeas também vão ter obstáculos pela frente, quando existem esses obstáculos, as duas pessoas têm a capacidade de parar e analisar juntos a situação, sem condenar, analisar e encontrar soluções para resolver as coisas, ok? Elas não ficam ali a criticar a pessoa, a dizer tu devias ter feito, não sei o quê, não, paramos e analisamos e muitas vezes conseguem ver o outro lado da coisa, o lado psicológico que levou a pessoa a ter aquela atitude ou a dizer aquela coisa, seja lá o que for, ok? Por isso é muito importante esta ligação quase psicológica, porque reparem,
um conhece o outro tão bem que já percebeu porque é que a pessoa teve aquela atitude e já percebeu qual é aquele obstáculo que está ali na frente e juntos conseguem ultrapassar o obstáculo, ok? Encontram ideias, encontram soluções, vão experienciando para tentar ver o que é que podem fazer para conseguir se sentirem melhor e evoluírem os dois. Atenção, porque quando um evolui, quando um tem um obstáculo e evolui, o outro também evolui. Okay? Há um avanço geral, ou seja, os dois conseguem superar as situações. Okay? Agora, um bocadinho de balança também, que é o respeito. Okay? Uma chama gêmea nunca falta ao respeito à outra. Okay? Não berra, não bate, não critica, não maltrata, nada. Existe um respeito absoluto em relação à outra pessoa. Okay? Isto é muito importante. E depois, também existe uma coisa, aliás, também não existe uma coisa que chama ciúmes. Não há ciúmes no relacionamento. Porque, de chama gêmea, claro. Porque as pessoas sentem-se tão ligadas com aquela pessoa, sentem-se tão parecidas com ela, sentem-se tão bem com aquela pessoa, sentem uma ligação, um elo tão forte entre eles, que não há ninguém que possa vir interferir, ok? E mesmo que, e pensem nisto também, mesmo que vocês conheçam a vossa chama gêmea, quando ainda estão num relacionamento com outra pessoa, ou quando essa pessoa ainda está num relacionamento com outra pessoa, vocês continuam a não ter ciúmes, porque vocês sabem que aquela pessoa vai ser vossa um dia, mais cedo ou mais tarde, aquilo vai acontecer, ok? É uma sensação, é assim uma coisa que está cá dentro, vocês têm a certeza absoluta que nunca mais vão perder aquela pessoa. Ela até pode desaparecer durante algum tempo, porque fez isto, ou foi para ali, ou foi para lá, não sei o que mais, mas ela vai voltar. Certeza absoluta que um dia nós vamos voltar outra vez a encontrar, ok? E encontramos, ok? Isso não é uma coisa que depois nunca mais acontece, não, acontece. Que sejam uns anos mais tarde, mas acontece. Por isso há esta coisa do não necessitar de ter ciúmes e acreditar em si, acreditar que somos pessoas exatamente gêmeas daquela outra pessoa e que, portanto, vamos estar à beira dela para sempre, para toda a eternidade. Que não é um relacionamento só desta vida, é um relacionamento de vidas, ok? Muitas vidas. Esta chama gêmea também tem um bocadinho da energia de escorpião, ok? Que é uma energia potente, portanto é uma energia de transformação. E como eu dizia há bocado, apesar de ser com muito respeito, apesar de ser com análise e com saber ouvir o outro, saber não criticar, não julgar, não ter ciúmes, etc, etc, vai haver transformações também. Normalmente transformações para melhor, ok? A pessoa que nós somos quando conhecemos a nossa chama gêmea não é a mesma pessoa que nós vamos ser passado uns anos. Nós vamos estar muito melhor e ela também vai estar muito melhor. Portanto, há uma transformação porque estamos juntos, porque queremos evoluir, porque chegamos mais longe, porque estamos no caminho certo, ok? Depois, este relacionamento também tem um bocadinho de Capricórnio, sendo que Capricórnio tem a ver com valores, portanto, estas duas pessoas têm os mesmos valores, elas pensam da mesma maneira, ok? Se uma gosta muito, por exemplo, é vegetariana, adora animais e não quer comer carne, a outra também praticamente vai ter exatamente a mesma situação, ok? Se uma é, por exemplo, uma pessoa que sei lá, cuida das pessoas ou ajuda as pessoas ou serve as pessoas, por exemplo, pode ser um advogado, um médico ou qualquer coisa, a outra, mesmo que não tenha a mesma profissão, vai ter o mesmo género de desempenho, ou seja, vai na mesma ajudar as pessoas, ok? Portanto, há valores que são comuns entre estas duas pessoas e eles pensam da mesma maneira, apesar de às vezes não exprimirem da mesma forma, mas eles pensam da mesma maneira, eles têm os mesmos valores, eles têm a mesma espinha dorsal, digamos assim, e por isso não há desentendimentos em termos de valores morais entre estas duas pessoas, ok? Depois, um bocadinho também de Aquário, ok? Não há ego, não há ego. Não há aquela frase do não me dás atenção, não estás comigo, nunca me ligas nenhuma, ou então tu és melhor do que eu sou pequenino, eu sou feia, eu sou má, e tu é que és bonito, e tu é que és bom, e não sei o que mais, okay? Não há isto, ok? Há simplesmente uma admiração da pessoa tal e qual como ela é, como eu explicava há bocado, o simplesmente ser, ok? Simplesmente ser. E depois, por último, temos também um bocadinho de peixes, ok? E peixes é mais do que simplesmente falar com a pessoa, mais do que simplesmente comunicar com a pessoa, é sentir a pessoa. Portanto, há muita intuição ligada com os relacionamentos de chamas gêmeos.
As pessoas conseguem, às vezes, sentir a presença da pessoa e ela ainda não chegou. Tipo, ele está para chegar, ela está para chegar e eles chegam. Ou o telefone vai tocar e é ele que vai ser no telefone, ou ela que vai estar no telefone. E é mesmo, ok? Outra coisa interessante que costuma acontecer, este pequeno pormenor. Normalmente, nós sonhamos com a pessoa ou com alguma coisa que está relacionada com aquela pessoa anos antes de conhecermos a pessoa, ok? É uma ligação tão forte que no momento em que nós conhecemos aquela pessoa ou conhecemos aquela imagem que identificava ou que nos fazia lembrar aquela pessoa, nós ficamos tipo assim, uau, eu sempre sonhei com isto a minha vida toda, eu tive sonhos de noite, eu acordei de noite com esta situação dentro da minha cabeça, como é que é possível isto agora está mesmo a acontecer, ok? É esta sensação assim mesmo tipo, uau, o que é isto? É mesmo peixe, é mesmo intuição, é mesmo energias, é mesmo esotérica, é uma coisa mesmo estranha e é difícil de conseguir entender, mas existe esta ligação entre estas duas pessoas da chama gêmea, ok? E pronto, temos então um bocadinho de cada signo que faz e está presente nesta situação do relacionamento das chamas gêmeas. E agora, perguntam-me vocês assim, então Ana, diz-nos lá, e como é que nós podemos fazer para atrair uma pessoa destas para nós, ok? Porque agora já identifiquei o meu relacionamento, ou é um relacionamento kármico, ou é um relacionamento de almas gêmeas, ainda não encontrei a minha chama gêmea, então como é que eu posso fazer para atrair esta pessoa? E então aquilo que eu vos quero explicar, e também vos dou a dar indicações, o conselho de cada signo, para o que vocês devem fazer para conseguir atrair para vocês estas pessoas, mas acima de tudo eu queria que vocês entendessem que encontrar ou atrair a chama gêmea é preciso estar na mesma vibração que ela está. Por isso é que normalmente nós não atraímos para nós a nossa chama gêmea no início da vida, só atraímos um bocado mais à frente. Porque nós temos que já estar a vibrar numa determinada frequência, a outra pessoa também tem que estar a vibrar nessa mesma frequência e aí sim é que nós vamos estar na frequência certa para nos encontrarmos. Portanto, é muito o nosso trabalho interno para elevar a nossa vibração, para estar mais de acordo com aquela pessoa, ok? Então, o conselho de cada signo, conselhos práticos que vocês podem fazer todos os dias na vossa vida para elevar a vossa vibração e estarem mais próximo da vibração desta tal chama gêmea que anda por aí à vossa procura, ok? Então, o carneiro diz-vos assim, façam exercício físico, ok? E você, Ana, isso tem nada a ver, por favor. Tem. Excesso de energia física dentro de nós vai fazer com que nós sejamos demasiado ansiosos e não vamos estar a emitir uma vibração certa, ok? Portanto, temos que estar calmos, temos que estar serenos, temos que saber ouvir, temos que saber partilhar e delegar e, portanto, o exercício físico vai nos ajudar imenso a conseguirmos estar nessa posição, ok? Depois, precisamos de ter independência financeira. Vem o touro lá a dizer, meus caros amigos, é preciso ter independência financeira. Independência financeira, Ana, por favor, é verdade. Sim, senhora. Porquê? Porque quando vocês estão independentes financeiramente, vocês são pessoas que são independentes na própria vida, estão bem por si próprios e não precisam do outro, ou seja, não vão ter relacionamentos de dependência, que é aquilo que não cabe no relacionamento de chama gêmea, ok? Reparem que eu disse há bocado, não há dependência na chama gêmea, a pessoa identifica-se com aquela de tal forma que consegue ter ali um elo de ligação e mesmo que aquela pessoa desapareça, uns anos mais tarde ela vai voltar de certeza absoluta, ok? E isto não cabe ao relacionamento de dependência. Então, a dependência financeira também não pode estar presente no relacionamento de alma gêmea, ou de chama gêmea, desculpe, ok? Então, a vossa independência financeira é muito importante. E para isso, eu aconselho-vos a que vocês comecem a fazer aquilo que eu sempre digo, que é o dízimo, ok? Guardem 10% de tudo que vocês ganham para vocês e só para vocês. Guardem que ele vai ficar ali a funcionar como um ímã psicológico para vos dizer, vocês estão seguros, agora podem vir ganhar mais dinheiro para entrar mais dinheiro na vossa vida, ok? Podem investir. E depois, os outros 90% é exatamente para fazermos isso, investir. Investimos a pagar as contas de água, de luz, de renda, etc, etc, mas também investimos em outras coisas que vão ser importantes na nossa vida e que nos vão fazer chegar mais longe, ok? Pode ser uma poupança no banco, pode ser um investimento a nível bancário, pode ser um investimento numa casa, pode ser, sei lá, qualquer coisa, até pode ser um investimento de um curso, formação, para vocês chegarem mais longe, pode ser um investimento pessoal, um investimento a nível da beleza, a nível do aspecto físico, portanto, qualquer género de investimento é importante para que vocês saibam que estão a evoluir, que estão a chegar mais longe, ok? Agora, vem também a situação dos gêmeos, ok? Os gêmeos dá-vos o conselho para vocês expressarem a vossa
identidade, expressarem a vossa imaginação, expressarem os vossos pensamentos. Não se calem, ok? Digam aquilo que vocês pensam. Obviamente que, se vocês já forem do signo de Gêmeos, vocês vão falar pelos cotovelos, ou pelo menos tiverem muita energia de Gêmeos no vosso mapa, vocês vão falar pelos cotovelos e nesse caso vocês têm que retrair um bocado, não é? Mas é importante nós sabermos comunicar, ok? Não é deitar cá para fora as coisas à toa, blá 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 blá, e não sai nada. É saber comunicar, exprimir aquilo que nós sentimos, ter a paciência para conseguir ouvir o que os outros também têm para nos dizer e estabelecer ali uma ligação entre as duas pessoas ou entre as pessoas que estão à nossa volta e nós, ok? Para isso era importante trabalharmos o foco e eu recomendo também os exercícios mentais. Há bocado dizia que era preciso fazer exercício físico, agora digo-vos que é preciso fazer exercícios mentais. Por exemplo, palavras cruzadas, sudokus, origami, xadrez, puzzles, qualquer coisa importante para vocês conseguirem estar mais focados a nível mental e tirarem partido da vossa capacidade, ok? Mental, obviamente. E poderem saber comunicar com os outros, exprimirem-se e assim, quando vocês já estiverem a saber comunicar, vocês vão estar mais de acordo com aquilo que a outra chama gêmea também terá e já se encontram, ok? Agora vem caranguejo e caranguejo dá-vos o conselho: cuida de ti, ok? Eu vos disse há bocado, as chamas gêmeas são duas pessoas que vão cuidar um do outro, mas acima de tudo eles vão se lembrar de cuidar de si. Eles sabem que se não estiverem bem, a outra pessoa também não vai ficar bem e como eles não querem o mal da outra pessoa, eles querem o bem da outra pessoa e o seu bem, então eles cuidam de si, ok? Eles estão bem, eles cuidam da sua saúde, cuidam da sua forma física, cuidam da sua imagem, etc, etc, mas cuidam de si, principalmente aquelas coisas básicas como dormir bem, comer bem, fazer exercício físico, não é? Os miminhos de vez em quando estarem bem para poderem estar disponíveis para o outro, para si próprios, claro, mas para o outro também e evoluírem, ok? Depois, vem o leão e diz-vos assim: ser criativo, ok? É preciso mostrar a nossa criatividade, é preciso pôr cá para fora a nossa criatividade. Se vocês ainda não estão a divertir, a dançar, a cantar, qualquer coisa que faça com que vocês se sintam bem, se sintam mais leves, então está na hora de fazerem, ok? Ter tempos livres é muito importante. Brincar com crianças também é muito importante, porque nós vamos aprender a ingenuidade das crianças, vamos aprender a mostrar a nossa criatividade, ok? Crianças, através de uma folha e um papel, já estão ali a fazer um desenho e a mostrar a criatividade. Nós temos que fazer o mesmo, ok? Ser um bocado mais criança, ou melhor, encontrar a nossa criança interior e pô-la cá para fora e mostrarmos que ela também existe, o nosso ser, o nosso eu, a nossa criatividade, ok? Depois vem o nosso amigo Virgem e diz, analisa e supera, ok? Ou seja, nós não podemos, a questão é que é perdoar-nos, ok? Não podemos estar sempre a criticar-nos pelas coisas que fizemos mal e agora não consegui, agora não sei o que, não, temos que analisar e tentar superar, o que é que eu posso fazer para conseguir ser melhor agora nesta próxima fase, para eu conseguir estar melhor naquilo que eu quero, para não me criticar tanto, para me perdoar mais, ok? O Virgem diz isto, analisa e supera, ok? Claro que pode não ser à primeira, nem à segunda, nem à terceira, mas pelo menos vamos no caminho disso, analisar e superar, ok? Depois a seguir vem balança, e balança diz, cuida da tua imagem, ok? Portanto, cuida da tua imagem, tu estás bonito, bonita, te sentires bem, as pessoas olharem para ti e acharem que és agradável, mas principalmente de tu olhares para o espelho e dizeres, eu gosto do que eu estou a ver, ok? Claro, como eu dizia há bocado, às vezes nós temos pequenos defeitos no nosso corpo que são incontornáveis. Eu sou baixo demais, eu sou alto demais, não posso fazer nada. Mas isso é uma questão de aceitação. Mas posso fazer outras coisas. Posso, por exemplo, começar a perceber que tipo de roupas é que me fazem sentir mais alto ou mais baixo e que me podem favorecer nesse aspecto, ok? Então é importante nós percebermos isto. Cuidar da nossa imagem física também é muito importante para estarmos na vibração certa para atrairmos a nossa chama gêmea, ok? Agora, vem o escorpião e diz, transforma-te, ok? Evolui, quer mais. Não dá para nós ficarmos estagnados sempre no mesmo sítio, não é? Eu não estou a trabalhar naquele sítio e trabalho ali para a vida toda e não acho que assim vou encontrar a minha chama gêmea. Impossível, eu tenho que estar a evoluir. Mesmo que eu esteja a trabalhar na mesma empresa, eu tenho que fazer coisas melhores, eu tenho que ter novos projetos, eu tenho que avançar, eu tenho que me estar a sentir realizado. Não só a nível profissional, mas também a nível pessoal, ok? Realização. É muito importante nós estarmos a sentir que estamos a evoluir, que estamos a fazer mudanças, que não somos as mesmas pessoas que éramos aqui há uns anos atrás. Até podemos ser fisicamente cada vez melhor, ok? Mas nível de mente, a nível de satisfação pessoal, cada vez estamos mais longe, cada vez chegamos mais à frente, ok? Agora vem o nosso amigo Sagitário, ok? E o nosso amigo Sagitário diz, cultiva-te, ok?
cultiva-te. É muito importante nós termos uma mente aberta para conseguirmos receber novas informações, para conseguirmos ver de uma forma mais ampla as coisas que nos acontecem na nossa vida, ok? Quando alguém chega à nossa beira e nos diz, tu não deves fazer isso, nós temos que perceber que não devo porquê. Não é aceitar assim de mão beijada, sim, porque sim, ok? Ou ao contrário, por exemplo, nós vemos televisão, vemos quilos de anúncios publicitários. Nós não vamos comprar todas as coisas que estão nos anúncios publicitários. Nós temos que pensar, nós temos que abrir os nossos horizontes. Sempre que existe um produto novo, eu não vou feita estúpida logo comprar o produto. Eu vou primeiro analisar, ver se aquele produto é bom ou não, vou ver as críticas, vou ver se há alguma coisa, informação que tenha para me dizer se aquilo é bom ou não, e só depois é que eu posso talvez experimentar e se calhar até usar. Mesmo que eu já esteja a usar um produto qualquer, se eu encontrar uma informação que me diga que aquele produto não é boa para mim, eu vou começar a analisar, eu não vou simplesmente aceitar as coisas como elas são. Portanto, cultiva-te, ok? Quanto mais informação tu tiveres dentro de ti, quanto mais informação, e atenção que a informação não é só os telejornais e as telenovelas, ok? Não é só aquelas coisas que aparecem nos jornais, nas revistas, etc. Não é só isso. É a informação mais genérica, mais ampla, ok? Vai para a internet, vê vídeos, expande os teus horizontes, lê livros, faz viagens, faz cursos, aprende coisas, expande os teus horizontes. Nunca me esqueço que há um senhor no Brasil que se chama Dr. Lair Ribeiro e ele tem uma frase que eu acho fantástica. Ele diz assim, tu dás de beber a muita gente, mas de quem é que tu bebes? Ou seja, nós estamos a dar informações a toda a gente, a toda a hora, a todo momento, estamos sempre ali a ensinar alguma coisa a alguém. Mas de quem é que nós aprendemos, ok? Quem é que nos está a ensinar a nós? Então convém nós encontrarmos pessoas que nos ensinem coisas também. Isso é importante, abrir horizontes, ok? Este é o conselho do Sagitário. Depois, vem o Capricórnio e diz, pensa grande. Ok? Nada de pensar pequenininho. Capricórnio tem a ver com a sociedade, o abrirmos a porta de casa e sairmos para a sociedade e sermos alguém importante e fazermos a diferença na sociedade. Às vezes não é pelos outros, aliás, não é pelos outros, é por nós, é porque nós nos vamos sentir bem. Nós temos que pensar grande, sair daquele ramo-ramo do dia-a-dia, sempre a mesma coisa, sempre as mesmas situações, sempre as mesmas pessoas, sempre a mesma... Pensa grande, ok? Pensa, eu um dia vou conseguir, eu vou chegar, eu vou abrir, traça metas, objetivos para ti. O que é que tu queres para ti no futuro? Aonde é que tu queres chegar? Pode agora ter sido uma meta pequenina, mas daqui por algum tempo a tua meta vai chegar maior e maior e maior e maior, ok? Claro, também não vais ter logo uma meta gigantesca e depois nunca mais consegues lá chegar, não é? Como dizia uma amiga minha querida amiga Ana Fraga, temos que ter objetivos, temos que ter uma meta, mas depois temos que ter metinhas, ok? Então vamos colocando as metinhas pequeninas até atingirmos aquela meta grande, aquele objetivo grande que nós temos lá na nossa vida. Portanto, mas vamos pensar grande, não vamos pensar pequenino, ok? Depois vem o nosso amigo Aquário e diz, conhece pessoas, ok? Dá-te ao conhecimento, expande os teus conhecimentos. Não só os amigos com que tu lidas todos os dias, mas outras pessoas que tu possas nunca ter visto na tua vida e que vão ser extremamente interessantes para te trazerem novas informações, novas oportunidades, situações diferentes na tua vida. Portanto, conhece pessoas. Deixa de estar sempre no mesmo grupo, as mesmas pessoas, as mesmas situações, os mesmos blá blá blá. Sai disso e entra coisas maiores, conhece outras pessoas, entra na internet, é fantástico para se conhecer pessoas do outro lado do mundo e não me venham dizer que é preciso ter cuidado e não sei o que, tarará. Claro, obviamente, temos que ter cuidado, mas não é por aí, ok? Nós também podemos conhecer uma pessoa mesmo na porta ao lado e ela engana-nos na mesma, ok? Portanto, expandam horizontes e conheçam mais gente, pessoas que vos possam trazer novas informações. De preferência do outro lado do mundo, quando vocês estão a ver coisas que as pessoas que no vosso sítio, na vossa cidade, no vosso país, ainda não viram. Portanto, vocês expandam esses horizontes, conheçam outras pessoas para poderem ter mais informação do vosso lado, mais oportunidades, ok? E finalmente, vem o nosso amigo Peixes e diz que para nós estarmos a vibrar uma vibração mais fácil, melhor, para conseguirmos atrair a nossa chama gêmea, nós temos que nos espiritualizar, ok? E isto do espiritualizar significa que nós vamos aprender mais sobre energias. Não é aquela coisa de agora vou à bruxa para me espiritualizar, não é isso, ok? Vamos saber mais sobre energia, vamos aprender, vamos ver vídeos, vamos ler livros, vamos fazer palestras, ou vamos a palestras, vamos fazer cursos, vamos aprender coisas para nós sabermos mais sobre espiritualidade, sobre como lidar com as energias, como é que eu lido com a minha intuição. Lembra-se de eu vos dizer que as chamas gêmeas atraíam-se muitas vezes através da intuição, mesmo anos antes da pessoa chegar, nós já sabíamos que há ali qualquer coisa estranha que nós não sabemos muito bem o que é, mas que estava a acontecer, ok? Então isto tem a ver com lidar com a intuição, e quanto mais a intuição estiver apurada, mais vocês vão conseguir encontrar rapidamente a vossa chama gêmea, ok?
E posto isto, depois de ter falado nestes signos todos e qual é o conselho de cada um, e espero que vocês tenham pegado na bloco e na caneta e tenham apontado isto tudo, se não, voltem o filme para trás e toquem a escrever isto, porque isto é muito importante, são os 12 conselhos dos 12 signos para vocês conseguirem estar a vibrar no patamar de vibração certo, para atraírem para vocês a vossa chama gêmea, ok? Agora, vou-vos dizer então, aquilo que eu vos tinha logo dito desde o princípio, em que sítios, signo a signo, em que sítios é que vocês vão conseguir encontrar mais facilmente as vossas chamas gêmeas. Depois de já terem cumprido, ou pelo menos estarem a cumprir estas 12 situações, estes 12 conselhos dos 12 signos astrais, vou-vos dar a indicação onde vocês podem conseguir encontrar mais facilmente a vossa chama gêmea, ok? Então, meus caros amigos carneiros, para vocês, o sítio em que vocês podem encontrar mais facilmente a vossa chama gêmea será sítios bonitos, como por exemplo um jardim ou uma exposição, um sítio onde exista socialidade, onde as pessoas possam socializar, ok? Uma exposição, um vernissage, sei lá, um café, uma coisa assim, umas coisas bonitas, ok? Coisas em que haja um certo gosto, um certo bom gosto, um certo estilo, ok? Importante lembrarem-se deste pormenor. Depois, meus caros amigos touros, para vocês, o sítio onde vocês poderão conhecer a vossa chama gêmea será, depois de estar a cumprir aquelas 12 energias todas que eu vos falei há bocado, será na área do trabalho, na área da rotina, ok? A vez, de repente, puf, apareceu ali um colega novo de trabalho, uma colega nova de trabalho, e essa pessoa pode ser aquela que esteja a vibrar na mesma vibração que vocês e possa ter um bom relacionamento com vocês, ok? Meus caros amigos gêmeos, para vocês, era importante que vocês procurassem esta vossa chama, não é procurassem, vocês se dessem a conhecer, que não vale a pena procurar, porque se procuram ela não aparece, têm que estar prontos para, mas deem-se a conhecer nos vossos tempos livres, ao ar livre, ok? Não tem que ser só ao ar livre, mas em coisas que tenham a ver com ocupar os tempos livres. Quanto mais vocês estiverem nos vossos tempos livres a divertirem-se, a viver e a terem tempos livres, mais vocês conseguem tirar partido desta situação, de encontrar a vossa chama gêmea, ok? Lembrem-se disso, tempos livres. Depois, também paixões, atenção, também paixões, porque quando vocês estão apaixonados por alguma coisa, imaginem uma paixão que vocês tenham, vocês vão encontrar a vossa chama gêmea porque ela tem uma paixão em comum com vocês. Então, vocês adoram livros, a vossa chama gêmea também vai adorar livros. Quando vocês tiverem mais tempo com os livros que vocês adoram, de certeza que vai aparecer uma chama gêmea. Vocês vão à livraria com muita frequência, é normal que a vossa chama gêmea também vai à livraria com muita frequência, porque ela também adora livros como vocês adoram, ok? Perceberam esta ideia? Ótimo. Agora, meus caros amigos caranguejos, ok, então para vocês esta chama gêmea vai aparecer num ambiente mais familiar, ok? Pode ser alguém que já pertence à vossa família ou alguém que esteja também à beira da vossa família, ok? Um amigo de um primo, uma amiga da irmã, alguém que esteja também ali presente dentro do vosso ambiente familiar, ok? Por isso fiquem mais atentos nessa situação e não se esqueçam de cumprir os tais 12 conselhos dos signos para estarem mais na vibração certa, ok? Depois, meus caros amigos leões, para vocês, o sítio onde vocês podem mais facilmente atrair a vossa chama gêmea vai ser em locais de debates, de conversas. Pode ser num café, pode ser numa palestra, pode ser em sítios onde haja comunicação, ok? Portanto, vocês são pessoas que já gostam de comunicar, ok? Então dê só o desfruto de poderem ir a sítios onde haja pessoas que façam debates de ideias e consigam estar mais disponíveis para essas situações e aí vocês vão encontrar uma chama gêmea porque ela também vai gostar da mesma situação que vocês, ok? Por isso não se esqueçam, depois de cumprirem aqueles 12 requisitos dos signos, vão a esses sítios porque assim vão conseguir encontrar mais rapidamente. Depois, meus caros amigos virgens, para vocês, o local mais interessante para conseguirem encontrar a chama gêmea será sítios bonitos que tenham a ver com a natureza, ok? Uma floresta, uma montanha, até um jardim, não precisa ser nada muito especial, mas coisas que tenham a ver com a natureza, mas principalmente sítios onde vocês sintam que existe uma certa segurança. Não dá para ir fazer um rapel na montanha, ok? Não vão encontrar lá, pessoa de certeza, ok? Pessoas que tenham mais a ver com aquilo que vocês também gostam, ok? Algo que tenha a ver com mais segurança, a beleza, a estética, sítios bonitos, sítios ligados com a natureza e vocês vão ver que mais rapidamente conseguem encontrar aí. Claro que depois de terem cumprido os 12, ou pelo menos estarem a cumprir os 12 conselhos dos signos, ok? Não se esqueçam disso.
Depois, meus caros amigos balanças, ora, balancinhas, ok? Esta é a lua nova no vosso signo, portanto, aquilo que eu vos digo é não procurem a vossa chama gêmea, porque ela vai aparecer quando vocês não estiverem a procurar. Isto praticamente qualquer sítio é sítio para vocês conhecerem a vossa chama gêmea. Agora, o que é mesmo muito importante? É vocês estarem a trabalhar aqueles 12 conselhos que eu vos disse inicialmente, ok? Qualquer sítio vai ser um sítio importante ou vai ser um sítio ideal para vocês conhecerem a vossa chama gêmea desde que vocês estejam na vibração certa, porque vocês já são harmonia e tranquilidade, vocês já emitem esta energia fantástica e, portanto, mais facilmente vocês vão conseguir, principalmente agora nesta lua nova em balança, e por isso não se esqueçam, cumpram aqueles 12, ou pelo menos tentem cumprir aqueles 12 conselhos do signo e mais rapidamente vocês conseguirão encontrar a vossa chama gêmea. Estejam mais centrados em vocês do que na procura da chama gêmea, ok? Não procurem, ela vai vos aparecer. Quando vocês menos esperam, plim, ali tipo o príncipe encantado. E atenção, ou princesa, atenção, uma coisa muito importante, é que essa pessoa pode não aparecer como vocês a tinham imaginado. Imagina que vocês adoram um homem alto, loiro de olhos azuis, ou uma mulher boazona com morena e cabelo preto, ok? Ela pode não aparecer assim, ela pode ser exatamente o contrário daquilo que vocês estavam a pensar. Uma pessoa completamente às avessas. E aquilo que vocês vão reparar é que ela só vos vai mostrar 50% daquilo que ela é. E se vocês se derem ao trabalho, neste caso se derem à paciência, de conhecer melhor essa pessoa, vocês vão perceber que ela ou ele vai ser a pessoa dos 50%. Vocês vão descobrir os outros 50%, aquilo que normalmente as outras pessoas não descobrem, vocês vão descobrir, porque vocês vão ser os únicos que têm a chave para entrar na porta daquela pessoa, ok? E vice-versa, ela tem a chave para entrar na vossa porta. Vocês são os únicos. Portanto, vocês vão ver coisas que normalmente as outras pessoas não veem, e aquilo que vai acontecer é que os vossos amigos, ou os amigos deles ou delas vão dizer assim: o que é que tu viste daquela pessoa? Que estranho! Não tem nada a ver, é assim tão... Ok? Mas vocês são os únicos que vão conseguir ver o que é que está por trás, vão adorar aquilo que vocês vão ver, ok? Porque é tão semelhante a vocês, é tão o vosso espelho, que vocês vão ficar tipo... cair de caixão, ok? Ficar assim logo ali, espetacular, é mesmo por aqui, ok? Falo-vos de experiência própria, é importante vocês estarem atentos às situações à vossa volta, mas acima de tudo é muito importante vocês estarem centrados em vocês, saberem o que é que vocês querem, saberem cuidar de vocês. Aqueles 12 conselhos que eu falei há bocado, é essencial vocês estarem lá, porque senão não há chama gêmea que vos apareça. Vocês continuam os kármicos e máximo as almas gêmeas e já estão cheios de sorte, ok? Tiveram a ideia? Maravilhoso. Agora, meus caros amigos escorpiões, para vocês esta chama gêmea pode aparecer em locais que sejam um pouco mais espirituais, ok? Ok, pode ser, por exemplo, uma igreja, mas não precisa ser só isso. Pode ser uma meditação, um encontro de uma meditação, pode ser alguma coisa que seja um bocado mais espiritual, algo que tenha a ver mais com o lado energético, ok? Alguém que, olha, por exemplo, há bocado estava a dar o exemplo da livraria, ok? Vocês podem encontrar uma livraria, mas vai ser no sítio dos livros esotéricos, ok? Vocês podem encontrar a pessoa em qualquer sítio, mas vai ser sempre alguma coisa que tenha a ver com espiritualidade, com esoterismo, com este lado mais espiritual, ok? Prestem atenção, mas não se esqueçam, é preciso cumprir os 12 conselhos dos signos, caso contrário vocês não vão estar na vibração certa e a pessoa passa por vocês e vocês nem reparam, ok? Pay attention. Agora, meus caros amigos sagitários, para vocês esta chama gêmea pode estar a aparecer ou pode vir a aparecer na área dos amigos, dos grupos e dos conhecimentos, ok? Portanto, estejam atentos em relação a esta área, dos vossos conhecimentos em geral, dos grupos em que vocês estejam inseridos, dos amigos em que vocês tenham ou possam vir a ter, portanto, fiquem atentos, porque de certeza que esta alma gêmea vai estar por aí, por essa área. Aliás, a chama gêmea vai estar aí por essa área. Agora, o que é preciso? É vocês estarem a cumprir os 12 ensinamentos dos signos, ok? Se vocês estiverem a cumprir os 12 ensinamentos dos signos, de certeza que vai tudo funcionar lindamente. Caso contrário, já não garanto. Ok? Tem que estar a vibrar na vibração certa para que aquilo aconteça, certo? Agora, meus caros amigos capricórnios, para vocês, onde vocês poderão estar a descobrir esta vossa chama gêmea será em eventos sociais, em coisas que tenham a ver com a sociedade em geral, ok? Não só alguém particular, mas onde esteja o povo, digamos assim, o mundo inteiro, ok?
ok? Então pode ser, por exemplo, uma manifestação, pode ser, por exemplo, um agrupamento de gente na Câmara Municipal, numa festa qualquer anual, alguma coisa que seja assim mais importante, em que haja muita gente, em que a sociedade esteja representada, eventos sociais, aí pode ser mais fácil para vocês conseguirem encontrar esta pessoa na vossa vida. Mas lembro-vos também que é muito importante que vocês estejam a trabalhar os 12 conselhos dos signos. Caso contrário, isso não vai acontecer, ok? Vocês não vão estar a vibrar na vibração certa, a pessoa passa por vocês nem reparam, ok? Prestem bem atenção a essa questão, têm que estar na vibração certa. Depois, meus caros amigos aquários, para vocês vai ser mais fácil vocês conseguirem encontrar esta vossa chama gêmea em situações que tenham a ver com a expansão do vosso conhecimento. Por exemplo, viagens, por exemplo, cursos, livros também, filmes, portanto, tudo que vocês possam fazer para ter mais conhecimento dentro da vossa vida, é lá nesses sítios que vocês vão encontrar a vossa chama gêmea, que também vai adorar exatamente a mesma coisa que vocês, ok? Como eu dizia no outro dia uma amiga minha, se tu queres que alguém te leve a Barcelona, vai tu a Barcelona primeiro, porque vais encontrar alguém que também gosta muito de estar ali a Barcelona, e aí vais encontrar uma pessoa que tem um ponto em comum contigo. Não é alguém que te leva a Barcelona, és tu que vais a Barcelona e lá encontras alguém que também já foi a Barcelona. E no sítio certo, no sítio em que vocês têm coisas em comum, aí é que vai ser o encontrar dessa chama gêmea. Ok? Perceberam a ideia? Mas, não se esqueçam mais uma vez, cumpram os conselhos dos seus signos, caso contrário, vocês não vão estar a vibrar na vibração certa e não vai acontecer o encontro, ok? Por isso tenham cuidado e vão lá cumprir os 12 signos, ok? Cumprir os ensinamentos. E finalmente, meus caros amigos peixes, para vocês, esta situação da chama gêmea vocês podem encontrar em sítios onde se façam transformações, ok? Por exemplo, pode ser investimentos, e neste caso estou a falar na Bolsa de Valores, ok? Destes dias vocês vão fazer uma visita à Bolsa de Valores e primeiro encontram lá uma pessoa, ok? Mas porque são pessoas que gostam de transformar, ok? São pessoas que gostam de fazer transformações. Não tem que ser só questões monetárias, não tem que ser só investimentos monetários. Pode ser também algum género de transformação mesmo interna, que é uma coisa mais esotérica, por exemplo, alguém que está a fazer terapia para conseguir melhorar. Imaginem, por exemplo, uma acupuntura ou aulas de yoga, mas é alguém que está com o intuito de criar uma transformação em si, ok? Alguém que já está no caminho da transformação. E como vocês também estão interessados nessa mesma situação da transformação, ótimo, vocês vão conseguir encontrar lá essa pessoa. Mas não se esqueçam que têm que cumprir aquelas, ou pelo menos ir de acordo, ou estarem a evoluir no sentido dos conselhos dos 12 signos, ok? É muito importante que vocês o façam, caso contrário não estão a vibrar a vibração certa, não vão atrair para vocês a chama gêmea. Ela até pode passar por vocês, mas vocês não vão ver, porque não estão na vibração certa, ok? É importante vocês lembrarem-se disto. Cumpram aquilo que os 12 signos vos aconselham, não tem que ser tudo uma vez só, mas aos poucos vão cumprindo e vocês vão ver como vão conseguir estar muito mais lá perto, ok? E pronto, espero que vocês tenham gostado. Esta foi a minha visão em relação à Lua Nova em Balança, desta vez assim um bocadinho mais diferente, mais original. Quero que vocês me deixem ficar aqui os vossos comentários, falem-me sobre as vossas chamas gêmeas, digam-me aquilo que vocês tiveram de experiências durante esta Lua Nova e eu gosto sempre de ouvir o que vocês têm para me dizer. E vamos continuar então a ver aí nos próximos vídeos. Não se esqueçam de me seguir no Facebook, seja em Ana Macieira, seja em Astrologia para Todos, porque eu estou lá com os posts e com os vídeos pequeninos e vou dando alguns conselhos para vocês se orientarem a nível astral na vossa vida, ok? Um abraço muito grande então, um beijinho enorme e até ao próximo vídeo.